Bom, pessoal, vamos continuar um pouco da aula da lei de Gauss, né? A gente terminou o vídeo anterior falando dessa equação. Integral do fluxo, que é dada por uma integral de área do campo elétrico, né? É igual à carga englobada sobre ε0. A gente viu que esse carga englobada pode ser uma distribuição contínua de carga. E isso significa, então, que essa carga englobada ela é uma integral de uma distribuição de carga vezes o volume, pelo volume. Em geral, essa integral vai ser bem difícil. Outro ponto é o que significa uma superfície gaussiana. Primeiro que uma superfície gaussiana é um artifício teórico, tá? Não existe. O que acontece é que imagina que você quer estudar uma certa área de algum terreno, por exemplo, só que você quer estudar tudo, mas digamos que você vai setorizar. Então, se eu quero estudar o terreno inteiro, tá? Eu faço pequenas demarcações, cada vez aumentando mais. Então, essa é a demarcação 1, demarcação 2, e assim vou até cobrir todo o terreno. É a mesma coisa aqui. A superfície gaussiana vai funcionar como essa demarcação, tá? Então, é uma demarcação, ok? Ok? E em geral o nosso terreno é o espaço todo, tá? Beleza, até aí tudo bem. Só que para essas integrais serem resolvidas, em geral a gente vai ter que usar o artifício da simetria. Primeiro de tudo, o que é uma simetria? Se você perguntar para uma criança de 5 anos, o que é um objeto simétrico, ela vai dizer um igual ao outro, tá? Então, por exemplo, se a gente diz que o rosto é simétrico, basta desenhar metade do rosto aqui, né, uma boca, um olho, e virar 180 graus e copiar do outro lado. Tudo bem que a gente não é totalmente simétrico, mas dá para entender. Então, a simetria, ela nos ajuda a achar a resposta, dado que eu sei um pedacinho, como é que eu consigo generalizar para o todo, tá? Não totalmente, às vezes não todo, mas pelo menos para uma grande parte. Então, nos nossos problemas, a gente em geral vai ter simetrias retangulares, cilíndricas e esféricas. Primeira coisa que a simetria nos ajuda é com relação à integral da área. Isso é uma integral de superfície, isso não é uma integral fácil, mas em geral a gente vai escolher uma superfície gaussiana. Então essa integral, ela é nas superfícies gaussianas. Tal que o campo elétrico seja paralelo à área. E como é que a gente consegue fazer isso? Simples. Se a gente tiver uma distribuição retangular, eu não vou escolher uma superfície gaussiana esférica, tá? Eu vou escolher uma superfície que seja bem do formato da distribuição que eu tenho. Então, eu vou escolher uma superfície gaussiana de acordo com a superfície. Porque existe um ponto aqui que se você, dado uma distribuição de carga, tá? Por que isso funciona? Dado uma distribuição de carga, o campo elétrico necessariamente tem que ser perpendicular a um plano que só toca na superfície, tá? Por quê? Porque ele não pode ser inclinadinho? Porque ele não pode sair inclinado dessa superfície? Todos os pontos ele sempre sai perpendicular.
Porque se ele tivesse uma leve componente nessa outra direção, significa que existe uma componente nessa direção e uma outra perpendicular. Se existe um componente nessa direção, ela vai influenciar empurrando ou puxando, não importa, as cargas. Então, você vai gerar uma corrente aqui. E a gente vai ver isso mais no futuro. Mas o ponto é que você vai ter cargas em movimento dentro do seu objeto. E a gente está falando de eletrostática. Eletrostática, as cargas estão paradas. Então, na eletrostática, o campo ele é sempre perpendicular à superfície da distribuição de carga. Portanto, consequentemente, se a superfície gaussiana obedecer o formato da minha distribuição de carga, eu automaticamente tenho que vai sair perpendicular à superfície gaussiana. Logo, tem uma diferença aqui que é perpendicular à superfície, mas lembre do vídeo anterior, vou deixar algum card em algum lugar, que o vetor área, na verdade, ele é o vetor que não está no plano. Então, a superfície é um plano, levemente, assim a gente pode aproximar, lembra aqueles quadradinhos, e ele está associado a um vetor apontando para fora. Então, esse vetor tem que ser paralelo, isso indica que o campo é perpendicular à superfície que ele está saindo. Ok? Então, o campo é minha caneta e a superfície é minha mão. Então, esse é o argumento porque uma superfície uma superfície gaussiana que obedece o formato, funciona. Então, se eu tenho umas coordenadas retangulares, eu vou querer uma caixinha. Se eu tiver um cilindro ou um fio, tá? Um cilindro ou um fio, eu vou querer uma superfície gaussiana cilíndrica, porque, tá? Ela é comprida em um lado e periódica em outro. E se a simetria for esférica, eu vou querer uma esferazinha. Ok? Então, esse é o argumento por que a simetria nos ajuda a calcular os campos. Tá? De acordo com a lei de Gauss, tem outra coisa que você pode perceber, é que é o outro lado da equação. A gente tem uma carga englobada, ok? Então, todo mundo sabe, o campo elétrico dentro de um condutor é nulo, uma casca, na verdade, né? Ou então as cargas num condutor, mesmo que ele seja maciço, mas elas vão para a superfície, né? Se existisse campo dentro do condutor, as cargas de novo iriam entrar em movimento. Então, para que a natureza sempre quer o mínimo de energia e cargas em movimento gera energia. Então, para você minimizar, a natureza pensa assim, então vai para a superfície, tá? E aí, essa superfície, aí tem um ponto, que é aquela questão do poder das pontas, né? Então, por que mais elétrons se num condutor eles tendem a ficar nos lugares mais pontudos? Imagina que, na verdade, o que você está tentando balancear é o número de carga sobre a área, né? Para deixar tudo em equilíbrio. Então, se aqui a área é muito menor, a densidade vai ser, para manter constante, eu tenho que botar mais carga para contrabalancear com aqui que vai ficar com menos, mas tem uma área maior, né? E assim mantém em equilíbrio o condutor, tá? Mas o importante pensar é que, vamos lembrar da lei de Gauss. A lei de Gauss fala que o fluxo tem a ver com a carga englobada. Então, significa dizer que a carga que está fora da minha região não influencia no meu cálculo. Então, se eu tenho uma casca e a minha superfície gaussiana ela é
dentro desse vazio aqui, isso significa dizer que eu estou englobando uma carga zero, consequentemente, meu campo elétrico dentro é zero. Então, o campo elétrico dentro de um condutor é zero, tá? Tem argumentos, mas pela lei de Gauss ele é zero porque ele engloba nenhuma carga, ok?